Olá, benditos! Este capítulo nos apresenta um momento muito importante na vida da igreja. Até aqui, a comunidade cristã vinha crescendo rapidamente. Pessoas estavam se convertendo, havia comunhão, partilha e ensino constante dos apóstolos. Mas, junto com o crescimento, surgiram também desafios internos. E é exatamente isso que vemos neste capítulo. Como a igreja lidou com um problema real sem perder o foco na sua missão. Vamos conferir. O texto começa dizendo que naquele tempo o número de discípulos aumentava cada dia mais. Porém, surgiu uma reclamação. Os judeus de fala grega, chamados helenistas, começaram a se queixar contra os judeus de fala hebraica. O motivo era que suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos, ou seja, não era um problema teológico, mas um problema prático, uma questão de cuidado, justiça e organização. Isso nos ensina algo muito importante. Mesmo em uma igreja cheia do Espírito Santo, problemas acontecem. A presença de Deus não elimina automaticamente as dificuldades humanas. Diferenças culturais, falhas na comunicação e limitações na organização podem gerar conflitos. O ponto não é evitar qualquer problema, mas saber como lidar com eles. Diante dessa situação, os apóstolos tomam uma decisão sábia. Eles reúnem todos os discípulos e dizem que não é correto que eles, os apóstolos, deixem o ministério da palavra de Deus para servir às mesas. Isso não significa que servir é algo inferior, mas que havia uma necessidade de organização e divisão de responsabilidades. Cada função tem seu valor, mas nem todos podem fazer tudo ao mesmo tempo. Então eles propõem uma solução: escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para cuidar dessa tarefa. Enquanto isso, os apóstolos continuariam dedicados à oração e ao ministério da palavra. Aqui vemos um princípio essencial para qualquer comunidade: a importância de reconhecer limites e distribuir responsabilidades. Outro ponto interessante é o critério para escolher essas pessoas. Não bastava apenas ter habilidade prática, era necessário ter bom testemunho, ser cheio do Espírito Santo e ter sabedoria. Isso mostra que até mesmo tarefas aparentemente administrativas ou sociais exigem maturidade espiritual. Servir a Deus não é apenas pregar ou ensinar, é também cuidar bem das pessoas. A proposta agradou a todos e os 7 homens foram escolhidos. Um detalhe fascinante aqui é que todos possuem nomes de origem grega: Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Isso mostra que a igreja buscou resolver o problema com sensibilidade e justiça, incluindo diretamente aqueles que entendiam a realidade do grupo que estava sendo prejudicado, no caso, as viúvas dos judeus de fala grega, chamadas helenistas. Lucas faz questão de destacar que Nicolau era um prosélito de Antioquia. Isso significa que ele nem sequer era judeu de nascimento. Ele era um gentio que havia se convertido ao judaísmo e posteriormente ao cristianismo. Ter um ex-gentio na liderança administrativa mostra o quão rápido as barreiras estavam caindo na nova comunidade cristã. Depois de escolhidos, os 7 homens foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Esse gesto simboliza reconhecimento, apoio e envio para o serviço. Não era apenas uma tarefa prática, era um ministério. Embora o termo técnico diácono não apareça como um título oficial de cargo nesse texto, a grande maioria dos teólogos e historiadores concorda que aqui nascia o princípio da função e o conceito do diaconato, que mais tarde aparece de forma mais estruturada nas cartas de Paulo, como em 1 Timóteo 3. O resultado dessa organização foi muito positivo. O texto diz que a palavra de Deus se espalhava e o número de discípulos crescia rapidamente em Jerusalém e até muitos sacerdotes obedeciam à fé.
Ou seja, quando a igreja resolve seus conflitos de forma saudável, isso não atrapalha o crescimento, pelo contrário, fortalece ainda mais a missão. Na segunda parte do capítulo, o foco se volta para Estevão. Ele não é apenas alguém que cuida da distribuição de alimentos. Ele é um homem cheio de graça e poder que faz grandes sinais e maravilhas entre o povo. Isso nos mostra que Deus usa pessoas em diferentes funções e o impacto do Espírito Santo não está limitado a um cargo específico. Porém, o destaque de Estevão começa a gerar oposição. Alguns homens passam a discutir com ele. Esses homens eram judeus, mas com uma formação cultural diferente dos judeus da Judéia. Os chamados libertos provavelmente eram descendentes de judeus que foram escravos em Roma e depois foram libertos. Os de Cirene e Alexandria eram vindos das cidades do norte da África. Os da Cilícia e da Ásia eram vindos das regiões da Ásia Menor, atual Turquia. Isso explica por que o debate com Estevão surge nesse grupo. Estevão também tinha uma formação cultural diferente, mas a sua mensagem sobre Jesus confrontava diretamente a visão tradicional que eles ainda defendiam. Mas o texto enfatiza que eles não podem resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão fala. E quando o argumento intelectual falha, o sistema religioso muitas vezes recorre à calúnia. Eles subornam falsas testemunhas para acusar Estevão de blasfêmia contra Moisés, contra Deus e contra o templo, as três colunas sagradas do judaísmo da época. Eles incitam o povo e os líderes e os mestres da lei prendem Estevão e o levam ao sinédrio. Ali, apresentam as testemunhas falsas que distorcem suas palavras em uma tentativa de desacreditar sua mensagem e silenciá-lo. Mas o capítulo termina com uma cena impressionante. Todos os que estavam no sinédrio olham para Estevão e veem que o rosto dele parece o rosto de um anjo. Deus estava dando um testemunho visual de aprovação ao seu servo. Mesmo em meio à acusação e à injustiça, a paz e a presença de Deus em Estevão eram inabaláveis e visíveis a todos. Podemos tirar algumas aplicações práticas deste capítulo. Primeiro, crescimento traz desafios. Quanto mais uma comunidade cresce, mais ela precisa de organização, sensibilidade e sabedoria. Problemas não são sinal de fracasso, mas oportunidades de amadurecimento. Segundo, a importância da unidade. A igreja não ignorou a reclamação dos helenistas. Ela ouviu, reconheceu o problema e buscou uma solução justa. Isso preservou a comunhão e evitou divisões maiores. Terceiro, cada pessoa tem sua função. Nem todos são chamados para a mesma função, mas todos são importantes. Quando um exerce bem sua responsabilidade, o corpo funciona de forma saudável. Quarto, o caráter importa. As pessoas escolhidas para servir precisavam ter bom testemunho, ser cheias do Espírito Santo e ter sabedoria. Isso vale para qualquer área da vida cristã. E por fim, fidelidade a Deus pode gerar oposição. Estevão fez o que era certo, falou com sabedoria, viveu cheio do Espírito e ainda assim foi acusado injustamente. Mas mesmo diante disso, ele permaneceu firme e sua vida refletia a presença de Deus. Com isso, vemos que uma igreja saudável não é aquela que não tem problemas, mas aquela que sabe enfrentá-los com sabedoria, humildade e dependência de Deus. E a nossa frase para a reflexão de hoje é: uma igreja cheia do Espírito não é a que evita conflitos, mas a que transforma problemas em oportunidades para que Deus continue avançando através dela. E se Atos 6 já nos mostrou a coragem em meio à oposição, Atos 7 vai nos mostrar uma defesa poderosa da fé que vai mexer com o nosso coração. Você vai ver como Deus conduz a história e como um homem cheio do Espírito permanece firme até o fim. Não perca essa continuação impactante da história de Estevão, cheia de ensinamentos profundos, amanhã aqui no Canal Bendito. Até lá!